Call of Cthulhu. Eu quis trazer só como uma como é que chama? Honrosa, né? Honrosa. Honrosa, porque na verdade poderia ser qualquer sistema de RPG derivado destinado a jogar aventuras de mitos, né? Quando eu falo mitos, não é M-I-T-O-S, é M-I-Y-T-H-O-S, mitos Lovecraftianos. Porque o universo do Lovecraft trabalha com dois elementos. Ele trabalha com a interferência dos deuses anciãos e outras coisas nessa linha no nosso mundo, mas também com a existência de outras dimensões, outros planos, portais para outros lugares que, na verdade, as cidades que ficam em Plutão, etc. E aí, esses lugares vão ter regras específicas, vão ter ambientes oníricos e tal. Então, existe uma dimensão, quando eu falo dimensão, não no sentido dimensional, plano, portal, nada, mas existe um elemento recorrente, e aí a gente fez a piada várias vezes sobre a geometria não euclidiana, que é uma coisa que não faz nenhum sentido, você fala, mas você não tem como descrever isso. Eu não sei nem quem é Que Euclides pra poder falar. é o Euclides da Cunha, autor de Os Sertões. E aí, esses cenários, então, eles vão ser muito recorrentes nas narrativas do Lovecraft. As planícies de Leng, a cidade de Carcossa, etc. Então, você tem este elemento, ou seja, esses lugares que são em outros, são distantes. Ah, nossa, são lá é Plutão, acho que ele fala, né, que ele usa, ou é Júpiter? Plutão, Eu né? acho que é É Plutão. Plutão porque na época na verdade É, não existia, né? Ele foi Plutão ainda era, Era um ele foi planeta. Ele nem era matematicamente planeta porque não descoberto. tinha sido nem descoberto. já ainda não era planeta e depois voltou a não ser, né? Mas ele também vai ter isso no nosso mundo. Então ele vai ter a ilha de Hilé, que é no nosso mundo, em que as construções não vão seguir as lógicas da geometria. Ele vai ter as catacumbas lá, as profundezas das Montanhas da Loucura lá na Antártida, que também não vão seguir as regras, que também vão ter as runas, etc. Então, se você for narrar, se você quiser narrar e quiser fazer esse uso desse tipo de cenário, um dos que te permite fazer isso dentro do lore é o Call of Cthulhu, ou o Rastro de Cthulhu, ou qualquer sistema voltado a narrar aventuras Lovecraftianas. O Call of Cthulhu, eu diria que ele até facilita isso, porque ele tem um pezinho no pulp, né? Ele abre esse espacinho pro pulp, se for necessário. Então, dá para você fazer. Porque na minha cabeça é sempre assim, galera, vocês foram para a Planet Lang. Bom, morreu todo mundo. Eu lamento informar, mas morreu todo mundo. Se vocês entraram no portal para as Planet Lang e vocês não sabem nem como é que vocês chegaram lá, vocês vão morrer todo mundo. E no Pulp, não. No Pulp, beleza. Talvez se a gente ameaçar esse alienígena estranho aqui com uma arma de fogo, ele mande a gente de volta, eu não sei. Então dá para você entrar nessa seara. O Rastro de Cultura permitiria da mesma maneira. Mas a ideia é basicamente você ter um cenário em que o próprio lore fundacional. Tinha tempo que eu não usava essa palavra. Que o próprio lore fundacional te permita fazer isso. É que você pode usar alguns critérios de ciência estranha aí, né? Que você não precisa explicar por que a pessoa consegue respirar nos jardins de Plutão lá. Então, tipo, simplesmente porque acontece, sabe? No sonho de um deus ciclópico que fica girando no centro do universo. E aí você fica lá dentro, você consegue sonhar, você consegue viver lá dentro também. Aí essas coisas são os eventos inexplicáveis que a gente estava falando mais cedo. E aí acho que Call of Cthulhu é recheado desse tipo de situação, né? Mitos no geral são recheados desse tipo de situação. Tema que ele já considera isso na sua pauta básica, né? Você já sabe que você vai enfrentar alguma coisa estranha, você sabe que você vai ter uma quebra de realidade, você sabe que a sua mente pode ser fragmentada. Tanto é que aquela lógica de trabalho, né, a mecânica de trabalho de sanidade, ela é a base do sistema. O sistema é construído em volta da perda de sanidade para que você consiga jogar. Call of Cthulhu, Rastro de Cthulhu e outros sistemas. Existem também outros sistemas que trabalham formas semelhantes com Call of Cthulhu. Eu já falei do Alien RPG e o próprio Mistério. A gente não trabalha bem a sanidade no mistério, mas existe a chance de quebrar essa convicção mental da pessoa.
Mas o que eu acho legal é que, como eu falei, o sistema ele parte totalmente da obra literária do Lovecraft. Então ela está tentando jogar aquele mundo de literatura criado para você fazer suas aventuras. Então ele tem algumas ferramentas que, pelo que eu lembro, assim, são bem efetivas nesse conceito de você criar o absurdo, de você desestabilizar a realidade. Mas se você quiser fazer isso direito, vai ler os contos do Lovecraft. Vai ler as histórias que ele escreveu. Porque aí quando você pegar o sistema, você vai conseguir fazer o sistema funcionar da maneira correta, tá? Porque só o que está escrito lá, sem ter esse arcabouço cultural das histórias do Lovecraft, você vai ter aí uma bazuca para matar mosquito. Muito boa a frase. No mistério a gente não trabalha com sanidade. Não, porque se você tiver sanidade, você não joga. Podemos seguir? Aliás, falando nisso, já decidiu lá? Decidiu o Ou quê? você vai deixar pra falar isso mais tarde? Cara, a pessoa que foi selecionada, eu selecionei as 3, né? O top 1, 2 e 3. A pessoa que foi selecionada não me respondeu ainda a mensagem que eu mandei. Então, se até essa quarta-feira eu não tiver a resposta, a segunda posição vai assumir a vaga. Do que ele está mas falando? aí agora ficou um clima chato, pô, porque aí a pessoa, se ela for chamada agora, ela vai saber que ela foi a segunda. Do que ela... Ou terceira, né? Quem sabe, hein? Quem sabe, hein? Agora veio um negócio aqui, ó. Você não sabe o que eu estou falando? Vai ter uma aventura de mistério, parceiro, aqui no canal, chamado Icorum Thanatos, que vai ser entre quarta ou quinta-feira, 4 ou 5 sessões, talvez se estender vai até 6, 7 no máximo, onde nós jogaremos no Brasil, no final do século XIX, em Salvador, durante uma crise de febre amarela. Então, fique esperto aí para você assistir. E se você mandou, fique esperto também nas mensagens que eu mandei. E se você for o segundo lugar, cara, não tem problema não, porque não foi o melhor, não foi uma classificação de capacidade de criar alguma coisa, e sim aquele que teve uma percepção mais exata do que a gente ia tratar. Vamos voltar para a programação normal agora e para o próximo sistema, que é